Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Amém? Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote em que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a sua casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante e coragem e esperança, da qual nos gloriamos. Assim, como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante um tempo da provação no deserto, aonde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei-o no coração desses, está sempre se desviando, e não reconhecerão os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, esses jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque precisamos de ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim, à fé, que nele depositamos desde o princípio, ou início. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manifestou irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos deste modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, com a ajuda do teu Santo Espírito, perdoa meus pecados e meus erros e me usa como instrumento nesse santo local. Abençoa todos que estão aqui, abençoa a minha passagem, abençoa a minha orelha, abençoa a orelha de todos que estão aqui, abençoa porque nós queremos ouvir o Senhor, Espírito Santo. Deus seja louvado. Pode se assentar. Aqui, já foi falado grande coisa aqui, até agora. E é muito interessante. Essa passagem, ela mostra a autoridade, o poder que tem o nosso Deus, através do Filho Jesus Cristo. Essa passagem, ela mostra aonde está o nosso coração. De que maneira nós enxergamos Cristo na terra? A terra, ela nos motiva ou nos direciona, muitas vezes,
a contribuir com o pecado. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos de nós somos participantes ou queremos ressuscitar os mortos? Quantas vezes nós tentamos ressuscitar ou ser participante junto com os mortos? Porque a Bíblia me diz que nós somos mortos nos nossos delitos, mas Jesus veio e nos libertou desses delitos na obra do Calvário. Mas nós continuamos participantes dos delitos de alheio. Então nós não ficamos contentes. O meu foi perdoado, mas aquele lá eu quero participar. Então eu participo do pecado alheio. Então eu quero ressuscitar um morto. Mas quem ressuscita um morto é Jesus. Quem ressuscitou Lázaro não foram aquela falta de fé. Aqueles homens que estavam velando ele já consideravam ele morto. Ninguém tinha condição e nem pensavam em que ele poderia ter vida. Pelo contrário, já estavam ali naquele momento fazendo o velório dele. Lembrando das passagens, como é que era bacana, legalzinho, fazia, acontecia. Mas ninguém chegou ali e falou, eu vou ressuscitá-lo. Mas Jesus fez isso. E eu tenho uma notícia linda para mim e para você. Ele fez isso comigo e com você. Nós estávamos mortos. Da mesma forma que Lázaro estava lá 4 dias, nós estávamos a 10, 20, 30, 40, uns com 50, outros bebezinho, não importa. Deus veio e ressuscitou a gente. Falou para cada um de nós, fulano, sai para fora. Por que ele mandou você sair para fora? Para te dar vida. Mas nós continuamos atrelados ao pecado. Presta atenção numa coisa, a passagem aqui dá um alerta muito grande. Todas as pessoas que ficam atreladas, são crentes, mas estão atreladas no passado ou na morte, elas vivem em Moisés. Elas glorificam o sábado, elas glorificam um monte de ritualística. Então, eu te convido hoje para fazer parte de uma coisa que está fora do entendimento da maioria. Porque hoje existe a religião. A religião era ritualística. Ela é uma ritualística. Então, você tem rituais para fazer parte de uma religião. Eu faço parte do cristianismo, que é a prática. Eu vou praticar Cristo. Eu não vou ser ritualista de Moisés. A religião de Moisés, que é ritualística, ela vai condenar você pelo teu cabelo, vai condenar você por roupa, vai condenar você por vários fatores. Não que eu aprove certa situação, a questão não é aprovar, mas a questão não é colocar o peso em cima da pessoa, em cima da roupa dela, colocar o peso em cima do cabelo dela, colocar o peso da salvação em cima de alguma coisa. A salvação é uma coisa muito mais profunda do que nós estamos pensando. A salvação é uma conquista diária. A salvação é um prêmio que Deus te dá pela graça. Ele constitui ou restitui, melhor, a tua comunhão com Deus Pai que foi perdida. Mas nós continuamos namorando o pecado, atrelado ao pecado, realizando obras que não fazem parte daquilo que Deus programou. Observa como ele chama Moisés. Moisés é um grande homem? Sim. Um dos melhores? Sim. Fez uma obra fantástica? Maravilhosa. Mas ele chama Moisés de servo. Vocês entenderam como é que funciona o negócio? Moisés é servo. Como é que ele chama Cristo? Alguém lembra quando Cristo foi batizado por João Batista? Que a pomba desceu, o que de Deus falou? Este é meu servo? Não, esse é meu filho amado. Quem que você quer servir? A religião ritualista, que é um servo? Ou você quer fazer parte de uma situação no qual nós fazemos parte, que é o cristianismo prático, que é do filho? Nós estamos ligados aqui com o filho, não com ritualística. Eu não tenho ritual para servir a Deus.
eu tenho obediência, eu tenho renúncia, eu tenho reconhecimento de autoridade, que é Cristo na minha vida. Eu reconheço a palavra dele como a boca de Deus falando no meu coração. Eu não preciso de outras coisas para chamar de Deus. Eu não olho para a pessoa pela aparência dela, eu olho a alma dela. Quando eu olho uma pessoa entrando aqui dentro, eu amo aquela pessoa. Porque eu não estou olhando se ela está bem vestida ou mal vestida, se ela é um homem ou se ela é mulher, se ela é uma pessoa que está no meio termo aí, praticando algumas coisas que nós condenamos. A Bíblia condena. Não, eu não olho para esse motivo. Eu olho para aquela alma que Deus lançou aqui para ser salva. E a minha obrigação e o meu amor contempla essa alma. Eu não aceito o que a pessoa faz, lógico que não. Eu não participo dos pecados, não, lógico que não. Mas eu amo aquela alma. Aquela alma tem algo muito importante, que é o Espírito do Senhor que foi soprado nela. Essa é a coisa mais importante dentro daquela alma, que precisa ser resgatada. Eu não tenho o fator do julgamento. Aqui foi dito, aqui no louvor, uma pergunta, que eu esperei agora para responder. Perguntou aqui, que ele falou sobre o menino que queria vir para Deus. Eu faço todo esse ritualista. Ele era um ritualista. Ele servia todo o ritual que estava na lei. Tudo que Moisés colocou, ele servia. Mas Deus falou assim, não, eu quero praticidade. Vende tudo que você tem e me segue. Ele foi embora. Ele estava preocupado com o dinheiro dele, com a fazenda, com a casa, com o apartamento, né? Nada disso. Não é isso. No entendimento judaico, o que ele quis dizer é o seguinte: a fé dele estava no patrimônio. Ele queria seguir Cristo porque era famoso, porque era legal, é bacana seguir Cristo, está na moda. Meus amigos servem Cristo, eu também quero servir. Pô, é tão bacana, aquela igreja tem 10 milhões de pessoas, você é seguidor, eu tenho uma etiqueta aqui, eu faço parte do ministério XYZ. Não, isso é ritualista. Ele não queria isso. Ele queria que ele vendesse a confiança dele. A confiança dele estava no dinheiro. E é isso que Deus estava falando. Deus não queria que ele vendesse. Jesus falava, vende tudo que você tem, fica na miséria. Não é isso. Há uma confusão muito grande de uns coitados que não tem entendimento. Ele queria que ele vendesse o que ele tem, é a confiança. A minha confiança tem que estar em Deus, no Senhor Jesus. Se a minha confiança não está no Senhor Jesus Cristo, foi falado aqui agora, eu estou perdendo meu tempo. Se eu tenho confiança no meu patrimônio, na minha inteligência, porque eu sou formado ou formada, sei lá o quê, então eu não confio em Cristo. Eu não me converti ainda. Eu não nasci de novo. Eu faço parte do sistema ritualístico. Eu sou um ritualista. Porque eu só confio em Cristo enquanto está tudo bem na minha vida. Mas se tiver mal, eu não confio. Aqueles homens que estavam saindo do exército, eles não confiavam em Deus, eles não queriam Deus, eles queriam, a confiança deles estava o quê? Naquilo que o inimigo estava dando para eles. Quantas pessoas hoje estão dentro da caverna de Platão aí, confiando dentro da plateia, não quer sair da caverna, porque ali dentro ele tem água, ele tem alimento e continua nessa pobreza espiritual, nessa miséria, porque é o ritualista. Eu quero tirar você do ritualismo. Eu não quero que você fique uma pessoa ritualista que fica considerando que é crente porque não faz isso, ou é crente porque faz aquilo. Uma pessoa veio trazer a gente aqui, esses dias atrás, nós viemos aqui para limpar, sexta-feira. E o rapaz no meio do caminho falou assim, cara, ontem foi feriado, foi quinta-feira. Fui lá no Carrefour, peguei um peixe desse tamanho, assei, peguei uma cerveja e tomei sentado. Que alegria, nem trabalhei. Tirei para meu descanso. E no meio do caminho, chegou aqui na porta, ficamos um tempão conversando aí, ele falou, você faz parte dessa igreja? Eu falei, eu sou o dirigente aqui. Aí começamos a conversar, ele é de um outro ministério. Crente. O que eu estou querendo dizer? A liberdade estava dentro dele.
Ele não estava preocupado em cumprir um ritual. Eu não estou a favor de A, B ou C, não é questão disso. A questão é, ele se sentiu bem fazendo algo que ele não ofendeu ninguém. Ele está fazendo a parte dele, alegre, contente. Hoje eu trabalho sem parar, alegre. O crente muitas vezes fica amargurado porque ele quer cumprir um ritual que, em vez de libertar ele, vai aprisionar ele cada vez mais. Toda vez que eu sigo um ritual, eu fico mais preso ainda, na minha ignorância, na minha insensatez. O homem, Jesus, quando estava caminhando na terra, ele era o cabeludo, o beberrão, o homem que andava com as prostitutas, porque ele ia, as prostitutas procuravam ele para cura. Ele era considerado um herege, porque ele não era ritualista. Existia o ritual, os fariseus e toda aquela companhia de gente, mas ele não estava, ele sabia que a salvação não estava no ritual. O ritual aprisiona o homem no poder do dinheiro. O ritual faz o homem ser escravo do dinheiro. O poder do dinheiro começa a falar muito alto quando a pessoa é ritualista. Então ele prende você no ritual, você é obrigado, você tem que fazer, você não sei o que. Não! Onde há Cristo há liberdade. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a servir a Cristo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a dizimar. Ninguém é obrigado a ofertar. Ninguém é obrigado a jejuar. Ninguém é obrigado a vir na presença do Senhor. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a nada. Mas o meu coração fala para mim que a verdade está nele, em Cristo, não no ritual. Se eu dizimo, eu faço com amor a Cristo, porque eu amo a casa dele. Eu quero a casa dele cada vez mais limpa, linda, toda arrumada, um banheiro limpo, água gelada, as cadeiras gostosas, confortáveis, um som. Por isso que eu dizimo, porque eu amo o local de Cristo. Oferto. Eu oro, porque eu tenho uma irmã do meu lado, ou um irmão, que está passando um momento difícil e precisa da minha oração. A minha oração vai ajudar essa pessoa a ter mais firmeza, porque eu vivo em comunidade. Eu não sou um ser isolado. A igreja sou eu, vou ficar em casa. Não. Eu não sou servo de Satanás ritualista, eu sou servo de Deus, eu vivo em Cristo. Cristo não andava sozinho, a primeira coisa que ele fez foi pegar 12, para andar junto com ele, para ensinar, para mostrar, sempre em comunidade, sempre com gente, ele nunca ficou isolado, só quando ele ia orar, mas ele retirava para orar, só mais nada, ele estava sempre com pessoas do lado. E nós precisamos de orar um pelo outro. Nós precisamos dessa comunhão, como foi feito aqui na hora do louvor. Isso é primordial. Para tudo para ouvir. O que foi feito aqui mexeu com o céu. Peraí, o que esse povo está fazendo? Eles não estão olhando para a roupa de ninguém. Eles não estão criticando a irmã que está com problema. Nem o irmão que está fumando, está enganando. Eles não estão preocupados com... Não, eles estão orando, fazendo o que tem que ser feito. Essa é a nossa missão. A palavra de Deus, ele fala aqui, não, no 8, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Não endureça o coração. Eu sei que às vezes a provação não é fácil. Às vezes nós estamos, todo mundo que está aqui dentro está passando por um momento, já te falei. Porque Deus quer ensinar a todos nós a sermos dependentes dEle. Nós temos uma grande dificuldade de soltar tudo. Eu tive esse problema lá no começo. A coisa mais difícil para mim era entender que eu tinha que vir para o ministério parado que eu estava fazendo e viver da obra do Senhor. Isso para mim não concebia, era difícil, era impossível na minha mente, até eu entender. É isso que Deus quer. Ele quer falar, olha, vocês são meus filhos. Eu não vou chamar você para passar necessidade, não é isso. Se você está passando alguma coisa é porque você não soltou a rédea ainda nas minhas mãos.
Você não confia plenamente nas minhas mãos. Aquelas pessoas pereceram no deserto 40 anos e não entraram na terra prometida porque eles não confiaram, eles não acreditaram. Eles viram Deus abrir o mar, fazer todas aquelas maravilhas, as pragas, tudo, mas não acreditaram que Ele podia fazer alguma coisa, sendo que Ele é o dono da prata e do ouro. A prata e o ouro é do Senhor, não é nossa, é dele. Ele mostrou isso logo, a primeira coisa que Ele fez, daqui uma semana vocês vão sair. Lá o coração já liberou tudo, as 10 pragas, tal, vocês vão sair. Dono da prata e ouro, vocês vão em todas as casas e pede todo o ouro que é de vocês. Ele é o dono. Todo mundo teve que dar, Ele é o dono. Deus pode levantar uma pessoa do lado de lá do planeta e vir aqui te abençoar a igreja, abençoar todo mundo. É Deus. É Deus que pode fazer alguma coisa na minha e na tua vida. Não é a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu conhecimento, não, é Deus. Deus quer que você se limite a ser um servo de Deus, mas um verdadeiro servo de Deus. Aqui, se você for no versículo 15, ele fala assim: por essa razão é que se afirma, hoje, aqui tem um mistério. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu não sei se vocês já ouviram isso, deve ter ouvido, sei lá se ouviu ou não. Também não me importa se ouviu ou não. Você sabe o que significa aqui nessa passagem hoje? Quando a palavra de Deus aqui em Hebreus fala hoje, em Romanos também fala hoje, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo não está lá atrás, no teu passado, nas tuas mazelas, nas tuas dores, nos teus sofrimentos, nas tuas angústias. Ele não está nesse momento. Mas também não está na tua projeção da vitória absurda, de tudo que você projeta lá no futuro. Não. O Espírito Santo está no hoje, no agora. É agora que você está tendo vida. Não é o futuro que você vai ter vida, você tem hoje. O passado já foi. O passado não tem como mover ou mexer. A estrutura do ser humano está no hoje. A estrutura divina, Ele produz hoje. Hoje Ele quer te abençoar. Hoje Ele quer te dar vida com abundância. Hoje Ele quer prosperar teus caminhos. Hoje Ele marcou para te curar. Hoje Ele marcou para aparecer na tua vida. É o hoje, é o Espírito Santo. Ele não funciona no ontem e nem no amanhã. Ele funciona no hoje. Ele quer que você entenda que o ritualista, ele não atingiu ainda Cristo. Porque a palavra de Deus, ele fala assim: eu sou o Senhor do sábado. Aí a pessoa está guardando o sábado, ou seja, ele está aguardando quem? Cristo. Então Cristo não apareceu ainda para essas pessoas. Eles estão aguardando o descanso. Nós descansamos no Senhor. Nós entramos no descanso do Senhor. É tão complexo isso, que existe uma dinâmica muito grande sobre os teólogos, principalmente os reformados, que metade pensam de uma forma, a outra metade pensa, os históricos pensam de uma forma, os mais pentecostais pensam de outra forma, mas é natural. Então, existe uma briga teologia muito grande sobre isso, sobre o sábado, sobre o domingo, sobre a sexta. Agora, pasmem vocês. Quem somos nós? Quem somos nós? Na quinta-feira, é feriado num monte de parte do mundo. É o dia do trabalho, aquela coisa toda, legal, parabéns. Teve um país do mundo, é humilhante o que eu vou falar. Humilhante. Ontem, teve um evento aí, que nós já falamos, um evento aí musical, 1 milhão de pessoas aí, alguma coisa aí. Esse evento tinha mais de 1 milhão de pessoas.
Tudo orando. Oh, pastor, que maravilha. Pé no freio. Parei. Não é nada disso. Como diz o cara da internet, diminui. Não é nada disso. Eram tudo muçulmanos. 1 milhão de muçulmanos orando. Cadê o crente? Cadê o crente? Vamos fazer uma reunião na igreja. 2, 3, levanta a mão, o resto não tem tempo para Deus. Ou não considera a igreja de Deus, aí tudo bem. Mas não tem tempo. Tem coisa mais importante para fazer. E quando tocar o sino, tirar a igreja. A pessoa olhar e falar, ai meu Deus, e agora? Vou lá atrás daquele pastor. Ai, a igreja foi tirada, e agora? Agora não adianta você ter tempo. Agora já foi. Agora fica na tua sorte. Vocês acham que está longe? Vocês acham que está longe? Olha o que está acontecendo no mundo. Está certo que não tem notícia no Brasil. O Brasil é o país, a lista dos países da maravilha. É o país das maravilhas, né? Acontece todo tipo de engano e todo mundo. Um grupo de pessoas incapazes, ou pessoas que já estão no descanso ali, tranquila, foram lesadas, e as pessoas não estão preocupadas. Estão preocupadas em oferecer coisas para demônios, mas não estão preocupadas com o que foi feito. Esse é o brasileiro. Gostoso, feliz, desvio, tudo. Ah, que maravilha, coisa boa. Como é saudável isso, porque nós somos ritualistas. Nós não conhecemos o verdadeiro Deus. O Deus que salva, que liberta, que tira você da estrutura plantada há anos na nossa vida. Há anos nós somos treinados para ser uma pessoa, essa pessoa não vai dar nada, essa menina, esse rapaz não vai dar nada, esse é incapaz, isso vai ser um ladrão, isso vai ser não sei o quê, esse vai ser um lixeiro, isso vai ser não sei, isso aqui não vai conseguir nada. Nós somos doutrinados por ideologias malignas, maléficas, seja lá o que for, maldita. Nós não treinamos nossos filhos para ser filhas de Deus e filhos de Deus. Nós treinamos para quê? Para que eles possam ser algo independente do quê? Que possam ofender a fé? Sim, mas nós não podemos. Nós temos que primeiro criar filhos e filhas para Deus. Depois eles, com certeza, o filho e a filha que está no caminho do Senhor, sabe o que é da vida. Porque o Espírito Santo mostra. O Espírito Santo se apodera dessa pessoa e mostra, olha, isso aqui você vai ser isso aqui, você vai fazer isso aqui. Ele toma rumo na nossa vida. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos tirar os nossos filhos dessas angústias, dessas dores, dessas maldições que estão sendo colocadas através da internet, um monte de coisa. Um monte de maldição. Um monte de malditos se passar por anjo de luz, homens e mulheres, crianças querendo fazer coisas que não são de Deus. Deus não quer. Um homem para subir aqui em cima do altar. Altar é um lugar sagrado. Tem que ser uma pessoa experimentada pela vida. Não pode ser um qualquer que levantou aí. Um jovem que, glória a Deus, que tem bom ânimo. Mas não é assim que funciona. Tem que ser uma pessoa experimentada. Tem que ser uma pessoa que já passou por algumas coisas na vida. Tem que ser alguma pessoa que já tem noção do que está fazendo. Porque senão cai na mão no laço do inimigo. Você acha que o inimigo também não tem palavra de Deus? Olha o que ele falou para Cristo. A tua palavra dá a ordem a teus anjos a teu respeito, está escrito na palavra. Satanás conhece a palavra melhor que um crente. Então essa conversinha de falar a palavra de Deus não me convence. Eu quero ver outras histórias. Eu quero ver a renúncia, a entrega. Quem é você? Como que você trabalha? Como que você funciona? Aonde está a tua fé? O que você faz da tua fé? Quem que é o Cristo que você conhece? Quando você tem dificuldade, qual que é o Cristo que você mostra para a tua esposa, ou para o teu marido, para o teu filho, para a tua família, para o teu patrão, na tua escola? Que Cristo que você mostra? Na tua dificuldade, aonde você vai buscar apoio? No mundo ou em Cristo? Ele fica esperando, ele fala, vem em mim que eu vou te abrir um bom tesouro. Mas você vai procurar em outro lugar, eu falo, então se vira aí. Busca no de Jesus, ele tem um bom tesouro.
Ele muda a circunstância e o momento da noite para o dia. Ninguém imagina o que vai acontecer quando você acordar, mas Deus já tem programado. Ele quer que você aceite Ele como seu Salvador. Mas não adianta vir aqui na frente e falar, eu acredito, depois batizar e continuar com a vida velha. A vida velha, ela nos atropela. Faz a gente virar escravo de Satanás. Nós temos que querer um novo na nossa vida. Nós não podemos aceitar as coisas velhas. Uma pessoa chegou ali agora cedo, veio conversar comigo e falou que se rebelou contra a situação. Maravilha, é isso que Deus quer. Deus não quer que você continue calado na situação que você está e contente. Eu não tenho que me rebelar contra Deus, eu tenho que me rebelar contra a situação. Falou, Senhor, eu sou teu servo, eu não aceito isso aqui na minha vida. Isso aqui não, isso aqui está errado. Nós somos mais que vitoriosos. O Senhor, lembra do centurião? Senhor, pois não. Eu tenho um servo meu que está doente, lá em casa, longe. Lá em Bonfim Paulista, está doente. Eu gosto muito dele, ele é um servo prestativo meu. Eu gostaria que o senhor fosse lá, né? Eu gostaria que o senhor curasse ele. Jesus, o senhor quer que eu vou até a tua casa? Eu falei, Senhor, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Tudo que o romano fazia com o povo hebreu, né? O povo judeu. Eu não sou digno. A gente bate, espanca, rouba, engana esse povo. Eu não sou digno que o senhor entre lá. O que Jesus falou assim? Pode ir que está curado. Eu nunca vi uma fé dessa. De um homem que nem fazia parte do reino. Isso é fé. Eu acredito que Deus pode mudar o meu, o teu cativeiro, no estalar de dedo. Já fez isso. Já vi. Já aconteceu um monte de coisa na minha vida que só Deus poderia fazer. Somente Deus poderia aparecer. Outro não poderia aparecer. Tudo, presta atenção, tudo é possível ao que crê. Oh, glória! Tudo é possível ao que crê. Em bom tempo atrás, entrou uma situação para mim. Naquela época não era igual hoje, tem Pix, nada disso. E eu precisava pagar uma pessoa, senão eu ia me ferrar inteirinho numa situação. A pessoa me ligou, era 5:20. Às 6 horas fechava tudo. Eu entrei em pânico, falei, agora? E Deus colocou uma pessoa na minha... Liguei para essa pessoa. Aqui no Ipiranga, lá em cima. Lá em cima. Fulano, estou precisando disso, em dinheiro. Falou, eu tenho aqui, pode vir buscar. Eu estava na Praça 15, lá no centro. Como? Eu não tenho como te explicar. Eu não tenho como te explicar. Eu desliguei o telefone. Era quase 5:10. Não era nem 5:06, eu estava lá. A pé. Não era de carro, não. A pé. Eu saí de lá. Uma coisa eu lembro. Falei, Deus, o Senhor me colocou, me leva. E passou um filme na minha cabeça. É a primeira vez que estou falando isso. Eu desci uma rua e eu me via como se eu estivesse olhando eu andando. Uma velocidade absurda. É como se eu estivesse fora do corpo, simbolicamente, olhando um filme. Tudo é possível que crê. Deus já fez coisa comigo que algumas pessoas falam, não sei, presenciaram, que já aconteceu coisa absurda. Tudo é possível que crê. É quando aquilo precisa ser feito, Deus aparece na hora. Ele não tem tempo
circunstância, momento, nada. Aparência, nada. Nada impede do Senhor aparecer. Nada. Às vezes você está precisando de uma emergência, seja financeira, espiritual, ou enfermidade, seja lá o que for, não importa. Se creres, verão a glória do Senhor. Tem que crer. Tem que saber que Deus é real. Que Deus é verdadeiro. Que Deus opera milagre. Para a gente encerrar, um testemunho, só para encerrar. Uma família estava passando muito apertado. Era um casal que tinha uma filhinha. Pobre, uma situação muito difícil. O pai e a mãe chorando e orando. A criança viu tudo aquilo, consciente, vendo tudo que estava acontecendo. Foi lá no quartinho dela, pegou um brinquedo dela e ligou para Deus. Falou: Deus, o papai e a mamãe estão desesperados, a gente está sem dinheiro, o papai está desempregado, a mamãe está sem dinheiro, nós não temos mais nada aqui para comer, nós estamos numa situação horrível, Deus. E lá, na igreja, eles falam que o Senhor é nosso pai. Então, estou ligando se o Senhor é meu pai, além do meu pai, o Senhor também é meu pai, ou avô, a menina. Aparece aqui, eu estou precisando. Antes de eu desligar, ó meu colchão aqui, Deus. Não tem condição de eu dormir mais. Traz um colchão novo para mim. E outra coisa, Deus, duas coisas. Não esquece de mandar os meus iogurte e minhas bolachas. Um servo milionário passando na pista, essa cidadezinha, falou: vamos parar aqui para a gente comer alguma coisa. Quer dizer, quando ele entrou na cidade, Deus falou para ele: vai no mercado. Ele foi no mercado. Faz essa despesa aqui que é para um servo meu. Fez uma despesa absurda. Ele ia saindo e falou: vai lá e pega bolacha, bastante bolacha e iogurte. Pegou um monte. Ele montou no carro, falou: onde nós vamos levar? Antes de levar, vira aqui, vira ali, para aí. Falou: o que é isso? Pega aquele colchão. Pegou um colchão e levou lá. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus qualquer. Então, quando você busca apoio em outro lugar, você está menosprezando esse Deus. Pensa bem. Um Deus que sabe tudo. Ele conhece a minha história, conhece a tua história, conhece a minha necessidade, conhece a tua necessidade. É confiar. É fácil confiar? Não. Porque nós somos ritualistas. Nós confiamos num ministério ou fomos impregnados uma situação, uma religião ritualista. Nós não confiamos na verdadeira, que é o cristianismo prático, de praticidade, que funciona. Tiago fala isso: a fé sem obra é morta. Se você tem fé, você tem que ter obra para mostrar. Eu tenho fé, eu tenho que mostrar. A minha fé está na palavra de Deus. Não está nas minhas mãos, não está nos meus pensamentos, não está na minha inteligência, não está no meu diploma, não está no meu carro, não está no meu avião, não está em nada. A minha fé está no meu Deus, que pode todas as coisas. Quantas coisas Deus já fez aí que a gente nem imagina? Quantas pessoas estão sendo salvas? Quantas pessoas estão sendo tiradas da mão de Satanás assim, vem para cá. Então, é esse Deus que nós servimos. Então, quando você estiver pensando em qualquer coisa, ponha Deus em primeiro lugar. Sempre. Vai ter uma festa. É o dia de eu ir na igreja? Filha, eu tenho um compromisso. Mas, filha, o maior compromisso da terra eu tenho. Servir a meu Deus. Depois, se der tempo, eu venho. Se não der, babau.
primeiro é o meu Deus. Eu não troco meu Deus por nada desta vida, porque é Ele que me mantém de pé, Ele que me sustém, Ele que abre as portas. A porta que eu abro, ninguém fecha, diabo nenhum fecha. Então, que essa oração alcance vocês. Amém? Fica de pé para me orar, para a gente encerrar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por eles aqui agora, sabendo que o Senhor é o nosso Redentor e vive. Estende suas mãos sobre eles, abençoa todos que estão aqui. Muitos querem derrubá-los, querem tirar desse caminho santo e sagrado. Muitas vozes nesse mundo falando o que não deve, mas fecha os ouvidos deles e abre o entendimento deles na santa palavra do Senhor. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas e abençoa essa semana maravilhosa. Eu sei que nós vamos ter a melhor semana de nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai prometer e fazer e cumprir como o Senhor sempre fez. Todas as portas estão abertas em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar por essa porta no domingo que vem, contentes e felizes porque o Senhor operou um milagre na nossa vida. Que as bênçãos do Senhor, seja espiritual ou material, sejam derramadas 100, 500, 1 milhão de vezes sobre a nossa vida, no poder do Espírito Santo de Deus. Que a honra e glória seja dada por teu nome, Jesus. Por isso, nós conclamamos o Senhor nesse momento para nos abençoar e nos dar uma vitória. Santo Deus, nos leve em paz e segurança nos nossos lares, que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar, nos dá uma vitória esplêndida. Sabemos que o Senhor é nosso Redentor e por isso nós estamos aqui. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente no nosso meio. Nós falamos? Amém!